Boa tarde, gente linda de Deus. Eu tô aqui gravando outro vídeo. Hoje é domingo, meu baby saiu pra casa dos avós paternos e eu tenho tempo, né, de fazer a obra de Deus. Amém? Então, o que nós vamos ler hoje? Nós vamos ler hoje, está em Mateus. Eu espero que vocês fiquem até o final, porque vocês vão aprender muito sobre Deus. Amém? E curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Amém? E passe esse ensinamento sobre Deus para outras pessoas, tá bom? Abençoe outras pessoas, que vocês serão abençoados também. Aqui fala, Jesus anda pois sobre as águas. Vamos até o final, porque eu tenho muito o que explicar para vocês, tá bom? Além da passagem, eu já conheço, mas deixa eu falar o que eu refleti sobre isso, amém? Assista até o final. Jesus anda pois sobre o mar, né? Logo a seguir, em Mateus 14, 22 ao 33, ao 33 não, ao 36, que fala assim: logo a seguir compeliu Jesus, os discípulos, a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe a muitos estágios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando, pois, sobre o mar. A quarta vigília. Então, ele passou 4 dias no monte orando? O que fala? Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando, pois, sobre o mar. E os discípulos, ao verem no andando, gente, aqui, ó, vou destacar para vocês, aqui, ó. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos em embarcar a passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despediu as multidões. E despediu as multidões e subiu ao monte. Por favor, gravem isso. Subiu ao monte. Gravem ou escrevam. Subiu ao monte. Gravam ou escrevam isso, tá bom, gente? Entretanto, o barco já estava longe a muitos estágios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília, ele já estava 4 dias ao monte, orando em vigília e em jejum, com certeza, né? Da noite foi Jesus ter com eles, andando, pois, sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma? E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Respondeu-lhe Pedro, disse. Pedro, com muita fé, mais fé que os outros. Ele disse o quê? Se és tu, Senhor, manda-me ir a ter contigo, pois sobre as águas. Andamos sobre as águas. E ele disse, Jesus respondeu: vem. E Pedro, descendo do barco, andou, pois, sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, a força do vento, teve medo e começou a submergir. Gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus estendeu a mão
tomou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és o Filho de Deus. Amém? E aqui nós vamos falar o quê? Agora eu vou ler aqui. Então, estando já no outro lado, chegaram à terra Genezera. Gente, olha, tem muitas passagens na Bíblia, eu vou citar umas aqui, que Jesus ele sobe ao monte, né? Muitas passagens que ele sobe ao monte para orar. Na escolha dos 12 discípulos, ele subiu ao monte para orar. Quando ele estava prestes a ser entregue, ele deu ordem aos discípulos que ficassem em oração por ele, né? E ele subiu ao monte para orar. E aqui, né? Ele também subiu ao monte para orar. Ele ficou 4 dias em vigília no monte orando, né? A Bíblia falou aqui, escrito, né? Então, aí aqui, o que aconteceu? Olha o que aconteceu. Olha o poder do jejum, da oração e da vigília. Do esforço de se preencher com a unção do Espírito Santo. O fortalecimento espiritual. Como é importante isso, né? Você tá... Ai, me fugiu a palavra, mas é consagrado, né? Consagrado, muito forte, fortissimamente consagrado. Olha o que aconteceu por ele ter passado 4 dias, 4 noites em vigílias no monte, orando, em jejum, em vigília. Olha o que aconteceu. Então, estando já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré. Reconhecendo-o, os homens daquela terra mandaram avisar todos circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos. E lhe rogavam que ao menos pudessem tocar na orla do seu veste. E todos os que tocavam ficavam sãs. Vocês lembram o quê? Tocar na orla da veste, sair poder de Jesus. Vocês lembram o quê? Qual a história bíblica assim muito de fé que tem, onde foi pegado na orla da veste do Senhor Jesus e saiu o poder dele que curou a pessoa? A mulher hemorrágica. A mulher hemorrágica, ela pensou com ela: se eu ao menos tocar na orla da veste do Senhor Jesus, eu serei curada. E ele falou: quem me tocaste? Porque de mim saiu o poder. Né? E ali, o Senhor Jesus, ele tinha passado, né? Ele tinha descido do barco. Ele tinha descido do barco também. E tinha uma multidão esperando por ele, né? Então, gente, todas as histórias de fé, o Senhor Jesus, ele tem uma preparação. Para tudo ele se preparou. Até para a morte dele, ele se preparou. E ele pediu aos discípulos que orassem, né? Ele estava com medo. Ele estava com medo. A história mostra que Jesus estava com medo, né? Ele pediu ele botou o rosto em terra e ele disse: se for da tua vontade, tira esse cálice de mim, né? Ele estava com medo do sofrimento que ele sabia que ele ia passar, né?
Então ele pediu os discípulos para orar por eles. Só que os discípulos dormiram em vez de orar por ele, né? Então, gente, é isso que eu quero deixar bem claro. Que em muitas passagens da Bíblia, o Senhor Jesus, ele se consagra, ele passa por uma preparação para se fortificar espiritualmente. A maioria das histórias de cura que eu tenho na minha vida, assim, que eu ajudei pessoas a se curarem, eu tive que passar dias de jejum, né, de água e de comida. Eu tive que passar. Teve pessoas que eu tive que passar mais tempo. Teve pessoas que eu simplesmente orei e a pessoa imediatamente foi curada. E teve casos assim mais extremos, né? Que a gente tem que ficar mais firme ali, né? E prestando atenção em tudo que Deus vai mostrando, em tudo que Deus vai revelando, né? E vamos orando e vamos ali com fé e confiança, não... É igual que ele falou assim, homem de pouca fé, por que duvidastes? Então, quando nós fazemos uma oração, e por mais que o cenário mostre que é longe, é grande demais para a gente alcançar, a gente não pode duvidar, porque Deus ele é o Senhor do impossível, né? Ele é o Senhor do impossível. Então, quando nós pedimos algo a Ele, para honrar e glorificar o nome dEle, para engrandecer o nome dEle, pedis, mas pedir mal, né? Quando a pessoa ela pede para ela poder se mostrar para os outros, para ela poder se exibir, para ela poder fazer luxar, né? Deus ele não dá. Mas quando a gente pedimos para engrandecer o nome de Deus, para que os outros vejam a grandeza que Deus está fazendo em nossa vida, e através da grandeza que Deus fez em nossa vida, que as pessoas viram, as pessoas também querem aquilo para a vida delas, né? Então, nós temos que pedir e não ser igual Pedro, duvidar. Por que duvidastes? Se ele não tivesse duvidado, ele tinha andado o mar inteiro com o Senhor Jesus. Mas ele duvidou. Por conta do vento contrário. Por conta das ondas batendo nele forte. Ele duvidou e ele naufragou. E é isso que nós temos que ter cuidado para não acontecer em nossas vidas. É duvidar. E quando vier as tempestades, os ventos fortes, que vêm para a vida de todas as pessoas, nós não temer. Nós não ter medo. Jesus está aqui com nós. Jesus está aqui do meu lado direito. Eu sou uma serva de Deus. Sabe, isso não vai me abalar, isso não vai me abater, isso não vai me destruir, isso é só para mim me aproximar mais ainda de Deus. Isso é só para me aproximar mais ainda de Deus. Então, gente, nós temos que ser assim, tá bom? Nós temos que orar, jejuar, vigiar, orar e confiar. Que Deus é o Deus do impossível. Ele faz coisas ao nosso olhar impossível acontecer. Coisas que o cenário mostra, assim, o cenário mostra uma coisa, como um conselho que eu dei a uma pessoa, sabe? É como se fosse o cenário que você tá, é como se fosse uma cortina. Por trás dessa cortina, Deus tem algo maior para tua vida. Ele tá só esperando que você se aproxime dele, que você se entregue para ele, que você seja humilde, esteja preparado para valorizar o que ele vai te dar. Beijo, tchau!